Bora lá. Ora, já estamos aqui prontos para o último diário de reflexão desta semana, porque depois vamos entrar no fim de semana e vamos ter um podcast normal amanhã, ainda não sabemos bem as horas, decidimos no fim deste diário. E eu queria começar por vos perguntar, isto é uma sexta-feira especial, porque talvez não é a primeira de quarentena, mas enfim, a primeira onde já passámos uma semana inteira de quarentena. Eu estou de blazer. Hélder, tu finalmente estás em casa, o que é que vais aproveitar para fazer hoje? Comer sushi. Não! Porquê? Porque eu queria sushi. Então. E porquê que não tratas disso? Porque eu não ganho o mesmo que tu ganhas. Eu sou uma pessoa pobre, não posso comprar ganhas sushi. muito mais, filha. Sabes lá de tu, filhote. Sabes lá de tu. Tens é 2 filhotes, isso é verdade. Não. Pode ser que ele ganhe uma bicha solitária, que é para aprender. Então vais só comer sushi, Hélder? Não vais nem beber um pouco de vinho, nem uma cerveja? Estou na cerveja, olha lá, estou na cerveja. Bom. E parece que está no Oktoberfest. Não sei se estás a ver como bebe a cerveja como... Não, mas estas canecas são ótimas, já agora. Estas canecas são ótimas, porque se põem no congelador, ficam mesmo muito frescas. E depois tu verdes. Olha, já temos patrocínio. Pois, olha, exato. Zé Pedro, tu vais fazer uma festa com as filhas ou o quê? O que é que tens programado para hoje? Não, já está tudo na cama. Vou fazer uma festa com a mãe das filhas. Não, estou a brincar. Tu tens recolher obrigatório em casa? Exatamente, sempre. Com pandemia ou sem pandemia, vai tudo para a cama, porque acordar cedo e deitar cedo e cedo erguer, dá saúde e faz crescer, e é mesmo assim. Rita, tu hoje andaste por Lisboa, inclusivamente passaste por minha casa. Então o que é que andaste a fazer por Lisboa? Tive saudades tuas. Olha, porque os meus filhos estavam uma semana dentro de casa e achei que eles deviam, de facto, respirar um bocadinho de ar, apesar de ter o pátio e o terraço, mas achei que lhes fazia bem e, acima de tudo, ver pessoas que lhes querem bem. E por isso nós fomos fizemos assim um pequenino circuito pelas pessoas que estão mais próximas de nós geograficamente, e tu és um deles. Porquê que não passaste aqui? Porque tu estás bem de longe, tu moras longe, amor. Não, mas tu foste longe, que eu também sei. Não fui longe, fui eu. Aqui Miraflores é a 10 minutos de Alcântara, amorzinho. Também foste à margem sul. Não cheguei porque a Mariana teve uma crise de bexiga. Mas pensava que tinhas ido. Não cheguei a ir. Mas, sim, fiz esse périplo e foi muito interessante, acima de tudo. Principalmente devido à alegria das pessoas e eu própria, de ver amigos que não vejo há muito tempo junto das janelas e das varandas, e porque os meus filhos ficaram muito contentes. Quer dizer, um ficou, o outro não. O Miguel estava constantemente a dizer: eu quero ir para casa. Não, espera, deixa-me só acrescentar. Sim. Nós fizemos eu sou contra a comida processada, mas estamos em tempos de crise e passámos por um posto de comida de refeições rápidas, de guichê. Exato, já revelou. E ele disse: desculpa, mãe, eu não quero comer aqui, eu não quero que o meu hambúrguer tenha um vírus. Eu tive que o espancar uma vez mais e obrigá-lo a comer. Foste tu que disseste. Não. E agora ela está a dizer ali qualquer coisa ao fundo que eu não sei o quê. O que é que queres? É tão bom. Muito bem. Então... Mas olha, eu tenho a sensação que a Marrafa está a preparar alguma. Está a preparar alguma, mas a quem? Eu vou-te explicar porquê. Porque ela ontem aparece na fotografia de capa do diário, está assim, a fazer campanha. Hoje foi para as ruas e as pessoas das janelas a dizer adeus. Não sei se estás a perceber. Vai haver mais um candidato presidencial. Não, e hoje Rodrigues de Carvalho e Marrafa de Carvalho. Da Junta de Freguesia. Exato. E já teve uma reunião também, já teve hoje, enfim, uma cimeira com o presidente da Junta de Freguesia. Não sei se estás bem a perceber que temos aqui mais uma candidatura. Jornalismo já era. E nós vamos ser mandatários. Eu fico resolvido porque já tenho em quem votar também, que é sempre uma grande dificuldade que eu tenho. Exatamente, já tens Vais aqui abandonar o teu apoio ao time de Rãs? Eu penso que o meu amigo Vitorino desta vez não vai, mas se for, a Marrafa tem que mostrar-se mais... Era ótimo que o dia de reflexão se transformasse num espaço tipo o Marcelo na TVI, mas para Marrafa, com a apresentação de livros e tudo, nós aqui sempre a dizer que ela era ótima. Ela é a única de nós quatro que tem uma estante ainda visível no quadradinho, no retângulo, não é? Pois. Não... E vocês conhecem a minha casa, sabem que há mais para lá. Conhecemos? Não. Será que conhecemos? papel de parede, não é? Não, isso é do outro lado, bebê.
Bom, vamos então aqui a temas igualmente importantes e sérios. António Costa ainda está a falar a hora que nós estamos Pois está. a falar. Teve reunido, acho que foram 11 horas, não é? De Conselho de Mas Ministros. ele também não tinha muito mais para fazer também. Sim, exato. Há 11 horas enfiado numa sala a decidir uma crise. Não deve ser fácil. Ora bem, hoje mais de 1000 casos confirmados e 6 mortes em Portugal. Mas eu queria dar aqui, vou começar por ti, Hélder, aqui uma coisa interessante. Por exemplo, saiu um estudo, agora estão sempre a sair estudos, que são interessantes, nem que seja para trazer aqui para o diário, que aponta que o controle do surto em Portugal será para início de maio. Nós já ouvimos várias versões, que isto vai ser até ao final de maio, vai ser em princípio de maio. Tu, de todos os artigos, daquilo que tens sentido mais na redação e falado com os colegas, o que é que te parece? Vamos ficar aqui enfiados em casa até maio, só depois de junho, como estava agora António Costa a dizer, que a partir de junho a economia vai voltar a... Ou seja, está a descansar, não está a descansar nada, mas vai voltar a ter um boost, ou como é que é? Bom, não sei mesmo, não sei responder a isso. Acho que quaisquer estudos que surjam a apontar datas são meramente especulativos, terão alguma base científica, mas não me consigo comprometer com rigorosamente nada com datas, mas eu por acaso gostava que isto passasse rápido, até porque começo a ficar bastante farto de apelos, como ainda há pouco me chegou do Grupo de Renascença, que apela a que todos os portugueses coloquem uma bandeira de Portugal na janela. Isso vai acontecer. Rita, estás com essa cara, que é ótima, mas isso vai acontecer, vai passar por todos, até a tua RTP eventualmente irá alinhar nisso. Não sei, eu estou farto disso, estou farto também de ouvir falar disto como uma guerra, que é uma coisa por demais, parece-me por demais exagerada, sobretudo quando se isto é uma guerra, o chefe supremo das Forças Armadas, na primeira vez que lhe tocou à porta à guerra, o que ele foi esconder-se. Portanto, estamos bem entregues se isto é de facto uma guerra. Ora bem. Rita, desculpa, não tinhas terminado. Diz, não, ela, não é isso. A única coisa boa que eu retiro disto, sendo que estou eventualmente com serenidade a mais, a única coisa boa que eu retiro disto é de facto o trânsito, porque agora uma pessoa faz Lisboa-Paço de Arcos em 5 minutos. Isso é a única coisa que tiras boa do Covid, por amor de Deus. O Covid que é um demónio, mas... muita coisa. O que é que tiras de bom, Zé Pedro? Então, poluição, tempo para descansar... Os rios de Veneza estão ótimos, já viram rios? Sim, não, sem dúvida. O ambiente é absolutamente o demónio, mas que tem coisas positivas, tem. Isto é daquelas coisas. Oxalá ele vá-se embora depressa. Há um relato de um jornalista na BBC Radio que fala disso mesmo, como é que está Wuhan agora, não é? Na China, aquela cidade na China, como é que está agora que os pássaros voltaram a vir-se, o céu tem outra cor, os níveis de poluição baixaram muitíssimo e que as pessoas têm uma atitude diferente perante a vida. Acho que é temporário, obviamente, mas não deixa de ser bonito. Por acaso, esta semana tenho por mim a pensar, desculpa lá interromper, ias dar a palavra ao Zé Pedro, mas não, por acaso, esta semana dei por mim a pensar no regresso a casa, que como nós somos bons a esquecer tudo e não aprender lição nenhuma daquilo que nos vai acontecer. Portanto, eu também acho que essa Wuhan, depois do apocalipse, é coisa para durar muito pouco tempo. Sim, é uma ideia romântica, depois provavelmente vamos estar outra vez a poluir tudo e mais alguma coisa. Rita, queria trazer-te para a conversa, porque no diário de reflexão de ontem falaste dos portugueses que estavam retidos e com muitos problemas. Ficámos a saber hoje que quem entrar em Portugal vai ser forçado a ficar em isolamento. Mas para a semana, que é uma coisa que não se percebe. Porquê Exatamente. Para a semana? Eu não consegui perceber. Acho que é por uma questão... Eu já explico, sim, diz. E há portugueses em pelo menos 45 países à espera de regressar. O meu Instagram está cheio de pessoas da minha idade em Bali e assim, que tiveram as férias interrompidas e que agora querem Foi o Spring Break deles. Foi, que não correu assim tão bem. São da tua idade, sabes porquê? Porque da tua idade e ganhando relativamente bem, consegue ir para Bali. Se tiveres filhos, não consegues ir para lado nenhum. São da idade dele que nasceram no ano dele. Por isso, olha, amanhem-se, agora amanhem-se. Estou a brincar. Sim, eu recebi muito, aliás, foi um dos meus grandes trabalhos nos 2 últimos dias de teletrabalho,
foi aglomerar vários contactos de pessoas que estavam presas em diversos países e que não conseguiam, de facto, contactar nem consulados, nem o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Incluindo, e isto tem alguma curiosidade, o meu antigo professor de ginástica do meu liceu, ele e a sua esposa, médica reformada, estão presos no Peru. Desculpa, é estar preso no Peru. Não, e há lá muitos casos ainda por cima. Desculpa, mas a história do teu professor de ginástica estar preso no Peru é uma coisa que... Sabem uma coisa ótima sobre o Peru? Conta. É o qual? Por exemplo, em inglês, como é que tu dizes Peru? Peru Turkey. Turkey. Exatamente, que é Turquia. Turquia. É só isso. Ah, bravo. Olha, obrigado. Helder, Obrigado, obrigada. Eldinho. Obrigada. Sim, Rita, estavas a dizer? Já nem me lembro da pergunta. Não era dos portugueses para regressarem, que estão lixados? O teu professor de ginástica. Sim, o teu professor de eles vão ginástica. regressar, é assim. Eu percebo que isso pareça ridículo, mas só a partir de uma certa data. Mas isto envolve um procedimento muito complicado, que é distribuir a vários funcionários que estejam nas fronteiras termómetros que consigam fazer uma medição sem contacto muito próximo da temperatura e depois monitorizar se essas pessoas fazem a quarentena voluntária ou não e serão, obviamente, alvo de qualquer tipo de coima se não o fizerem. Isto envolve toda uma estrutura que é mesmo difícil de montar. Eu tenho plena noção que é difícil de montar. Por isso eu percebo que existe este espaço de ok, isto vai funcionar, mas só a partir desta data, porque senão só vamos conseguir estar preparados a partir dessa altura. Parece ridículo, mas nós não temos subitamente termómetros de contacto para toda a gente, não temos esta estrutura orgânica e estrutural e, de algum modo, informaticamente preparada para fazer a monitorização de toda a gente que entra em Portugal. Parece-me que, apesar de tudo, faz algum sentido, por um lado, em termos de organização, por outro, em termos práticos, obviamente que parece nonsense, não é? Muito bem. Zé Pedro, vamos falar aqui um bocadinho de economia. A primeira coisa, antes da economia, é a Direção-Geral de Saúde, não sei se tu viste, mas criou um manual onde ajuda-te a criar refeições saudáveis em 6 passos. A mim? Experimentaste ver? A ti, não só a ti, A mas mim? aos Sou outros eu que tenho que 10 fazer dias. isso tudo? Sim, Sim, eu não sei vi se deste conta. Não Ou se estava a vais contar. aproveitar. Não, pois, não estava a contar. Olha, deixa-me só dizer uma coisa relativamente aos portugueses que estão lá fora, porque isso não foi dito, mas eu gostava só de lembrar aquilo que disse o ministro Santos Silva. Eu sei que está toda a gente nervosa, mas é nestas alturas que se vê a fibra dos governantes, não é? E aquele comentário de que os consulados e as embaixadas não são agências de viagens era perfeitamente dispensável. Mas ele já está habituado, não é? Exato, mas eu aliás acho que justamente o Ministro dos Negócios Estrangeiros podia ter feito um bocadinho, a diplomacia podia-se ter tornado um bocado, nesta fase, um bocadinho agência de viagens. Enfim, um bocadinho, para ajudar as pessoas a conseguirem regressar e tudo isso. Portanto, muito mal Santos Silva, e eu volto a dizer, nervosos estamos todos, e é nestas alturas mesmo que se vê. Agora, a questão da economia, querias que eu fizesse fazer o quê para a questão? Não, esquecendo esta parte das refeições, queria que comentasse aqui uma parte interessante que foi a Comissão Europeia hoje disse: os governos podem injetar o dinheiro que for preciso. Sim, por causa dos déficits, sim. O limite do déficit ardeu. Agora, ainda temos que ver para a frente como é que vai, em que é que se vai concretizar. Agora, eu acho que Costa acabou de falar e nós vamos guardar o tema, se calhar, digo eu, para o da manhã, para termos mais tempo a falar sobre isso, mas nesse aspecto Costa e o Governo estão péssimos. As medidas que têm para oferecer, tanto às famílias e às pessoas e às empresas, é adiar coisas, pagamentos, e sobretudo está tudo baseado no vão lá financiar-se às linhas de crédito. Ou seja, os portugueses estão metidos nesta embrulhada e o que o Governo diz é endividem-se. Isto é fabuloso. O IVA é adiado, Segurança Social é adiado, é tudo adiado. E o Conselho mas deixa-me dizer-te uma coisa, inclusivamente alguns bancos fizeram uma coisa que é, vão duplicar a conta ordenado dos portugueses, que é como dizer, de facto, é dívida, é só dívida, é um engano, tudo um verdadeiro engano. Qual seria então, Zé ou outra pessoa, mas Zé que está a falar, qual seria então uma forma mais prática, em vez de se endividarem? Eu termino. É o perdão fiscal. É o perdão fiscal. Não, é dizer que nós já assistimos a uma série de medidas noutros países e que não tem nada a ver com isto. São verdadeiramente medidas de ajuda. Isto não é ajuda nenhuma.
As pessoas não sabem o dia da manhã. Está tudo a cair aos pecados. E o que o governo diz é vai-te endividar. Que eu ajudo-te a endividar-te. Isto é normal. Isto Há é países, doido. inclusivamente, que proibiram... Olha o Miguel. Olha, Miguel, Olá. não queres Ele quer substituir muito que eu jogue isto. Já Scrabble. vamos... Já Já jogamos. estamos mesmo a terminar, Miguel. Já jogamos, Há já países, jogamos. Há países, inclusivamente, Tá que bem. proibiram os despedimentos, não foi? Peças sem ver. Não, isso não vi isso. Suspenderam, não sei. Não isso- digo proibir, é uma palavra muito forte. Proibir até porque, quer dizer, como é que se proíbe? Mas promover o não despedimento. Mas é que cá em Portugal a ideia é o IVA passou para o terceiro trimestre, portanto não se tem que pagar, agora é adiado, vão às linhas de crédito e o Primeiro-Ministro diz que isso é para proteger o emprego. É para proteger o emprego? Não. É para empurrar com a barriga um problema. Se é que os empresários vão aceitar isto e empurrar com a barriga e não trancar a porta. Portanto, nesse aspecto, Portugal, eu acho, é a minha opinião, o Governo está-se a portar pessimamente e, portanto, nos últimos dias foi o Augusto Santos Silva a dizer às pessoas que estão lá fora, epá, os consulados não são agências de viagens, o Primeiro-Ministro diz, sim senhora, vão se endividar. Epá, não acho, acho que têm que pensar um bocadinho no que estão a fazer, porque isto É não de está estar certo. 11 horas enfiado numa sala. Mas Está é o de que eu disse, quarentena também? se tivessem 11 minutos eu percebia que saíssem com estas medidas de merda. Agora 11 horas e não conseguem parir uma coisa de jeito? Olha que estão os miúdos da Rita a ouvir, pá, não É digas sim. palavrões. Isto é É francês. Não isto dá, é não dá. francês. É francês, exato. É assim Agora que terminamos. chegou ao Scrabble e o Miguel diz: merda, não vais escrever. Exato. 4 não. É assim que terminamos mais um diário de reflexão. Este fim de semana, em princípio, se calhar só fazemos no domingo, porque amanhã vamos ter o nosso episódio normal de dia de reflexão. E queria terminar com um aviso de que não comprem máscaras, nem tentem arranjar máscaras, porque hoje a Direção-Geral de Saúde avisou que não vai haver máscaras para todos e nem vai ensinar as pessoas a usar máscaras. Por isso, não sei se os meus queridos convidados têm. Se tiverem, façam um bom proveito. Mas é Não verdade. tem. Nem vai máscaras, haver nem para luvas, todos. nem gel com álcool, nada. E já Tem. tentei. Está a 20 euros na minha mercearia. 20 euros. Eu dava Mata-os. uns paus, não Mata-os. encontram. Não tem nada Se quiser, disso. posso-te comprar. Queres que eu te compre? A mim? Amanhã passo-te para 5%. Não, se precisares de gel, eu compro-te. É a Faz minha favor, prenda de euros. quarentena. É a minha Sim. prenda de quarentena. Opa, por favor, por favor. Posso só manifestar... Certo, mesmo para encerrar. Mesmo para encerrar, um bom ano novo persa. Porque hoje começa, segundo o calendário persa, o ano novo. E o Irão... Um brinde a isso, um brinde a isso. Um brinde. Um brinde. Exatamente. Eu não sei onde é que estou. Para cima? Pois, Não, é eu acho que difícil. é Então vá. assim, eu acho que é assim. Pronto, seja onde for. Era ao contrário. Já Não, estamos todos já bêbados. vimos- Quem está a ver já acha já que estamos vimos todos bêbados. já vimos como os chineses tiveram o problema, tiveram a passagem para o ano novo envolvidos na questão do coronavírus. Os iranianos estarão na mesma situação hoje. E muito se vai falar do Irão nos próximos tempos, tendo Olha, em conta o número de mortes. E eu tenho aqui vários persas, portanto, se calhar vou fazer uma festa. Nos tapetes, Estás a falar dos não é? tapetes. Uma Exato. festa. Uma festa. Vá. Beijinhos.